Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por mais essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos na casa do Senhor e nesta oportunidade podermos aprender da sua poderosa palavra. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, fazer uma oração. Logo após, queria convidar o irmão Dino. Faz tempo que o irmão Dino não canta aqui, né, irmão Dino? Faz tempo, né? O irmão Dino está louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. E já iremos aproveitar para estar colhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E logo em seguida já estaremos meditando na poderosa palavra de Deus. Bom, Mateus, vem aqui fazer essa oração, Mateus. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradeço por mais uma vez, Senhor, por permitir estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Te peço, Senhor, que abençoe a cada um, Senhor, que está aqui e os que não puderam ouvir, Senhor. Abençoe os membros que fazem parte do grupo de rir, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, toque nos corações com a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada um que está aqui e que irá contribuir, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Senhor. Receba a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar um hino aqui para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Vamos louvar o hino de número 15, irmãos. Conversão. Amém? Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e alegro em sua luz. Quão ditoso em
este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, versículo 1, 2 e 3. O texto bíblico diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Meus irmãos, Paulo aqui, ele está trazendo um grande alerta aos judeus, dizendo: olha, vocês têm zelo de Deus, vocês cumprem as determinações da lei de Deus, né, os sacrifícios, vocês têm este zelo, esse cuidado, porém falta o entendimento. O entendimento que falta é o que está no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Então, aqui está relacionado uma obra que apenas Deus tem poder para fazer. Os demais deuses que há no mundo, deuses com D minúsculo, eles não podem fazer isso, né? Não tem essa característica, essa condição de operar a justiça em favor do homem, né? A maioria dos deuses, eles, quando os seus súditos erram, sempre há um castigo, sempre há uma determinação imposta sob castigo para aquele que errou. Deus, ele é diferente. O verdadeiro Deus, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa ela desobedece, Deus, em primeiro momento, estende a sua grande misericórdia, aleluia. No seu primeiro momento, Deus estende a sua graça maravilhosa para acolher e receber esta pessoa. Glória ao Senhor. Caso, é o que Paulo está dizendo aqui, caso essa pessoa não dá o entendimento, não tenha o entendimento daquilo que Deus quer operar, aí então, neste caso, Deus, ele realiza, ele reserva para o juízo final aquela causa. Mas, em primeiro instante, Deus abre a porta da graça. Em primeiro instante, Deus abre a porta da salvação a todos aqueles que se aproximam dele, mesmo estando em condições de erro. O importante é que a primeira mensagem de Jesus é chegado o reino dos céus,
arrependei-vos, né? Mude o comportamento, metanoia, que é no grego. O que é metanoia? Metanoia é mudar a forma de pensar. A origem do pensamento já não é mais voltada para o erro, mas sim o princípio que me motiva. A origem do meu pensamento é a origem de agradar a Deus, de querer satisfazer a vontade de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Paulo diz assim: olha, vocês têm zelo das coisas de Deus. A sua vida está relacionada a Deus. A sua vida está junto com as coisas de Deus. Vocês têm contato com as coisas de Deus. Vocês têm zelo, mas está faltando entendimento. E qual é o entendimento revelado? É um entendimento, não é de código, não é secreto. Esse entendimento é revelado, porque o fim da lei é Cristo. Cristo veio para cumprir a lei e para fazer justiça a todos aqueles que creem. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Olha só, eu não consigo realizar justiça para mim mesmo. O homem, ele tem bloqueios, vamos assim dizer, usar a palavra bloqueio, ele não consegue fazer, porque é uma obra divina. A justiça é uma obra divina. Vou repetir, a justiça é uma obra divina, né? Eu não consigo fazer justiça. Olha Isaías no capítulo 64, vamos ler alguns versículos. Isaías 64 e o versículo de número 6. Olha o que o profeta Isaías diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como o vento, né, nos arrebatam. Então, olha só, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, ou seja, tudo que a gente quer fazer de correto, de certo, olha, se não tiver a origem da justiça, preste bem atenção, meus irmãos, olha, eu posso querer fazer o certo. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 7. O que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O que eu não quero, quando vejo, já estou fazendo. E ele diz: quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Ou seja, eu não consigo fazer justiça por mim mesmo. Eu quero, às vezes, fazer o que é correto, mas eu não consigo. Por quê? Porque não é uma obra minha. Agora, quando nós, oh glória a Jesus, é isso que nós vamos estudar nesta noite. Quando nós recebemos Cristo Jesus, nós recebemos a sua obra de justiça, aí sim, glória seja dada ao nome do Senhor, podemos realizar justiça, porque a nossa justiça própria não é possível. Se você observar também Isaías 29, olha, o homem ele tem essas dificuldades. Isaías 29 e o versículo 13, assim, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta-se para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens em que foi instruído. Aí Isaías está dizendo assim: olha, o povo aproxima de mim externamente perfeito, os lábios adorando, os lábios reconhecendo, as mãos batendo palmas, né? Pessoas até mesmo dançando diante de Deus, né? Externamente perfeito, sem nenhum questionamento. Mas Deus, que olha para dentro do homem, ele observa, mas o coração está longe,
não está no ideal, não está no adequado, porque o homem, ele não é justo, não há um justo sequer, Paulo falou, não há um justo sequer, todos nós pecamos, mas há uma diferença daqueles que erram, mas busca, a Bíblia diz assim, Jesus Cristo dizendo em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas, não as demais coisas, todas estas coisas serão acrescentadas. Então nós temos, meus amados irmãos, essas impossibilidades, é por isso que vem a obra de Jesus, aleluia. É fundamental que nós reconheçamos nesta noite essa grande obra do Senhor Jesus realizada em nossas vidas, essa linha de contato, se eu posso assim dizer, esse relacionamento. Agora é diferente. Já viu aquela pessoa que não consegue servir a Deus? Já viu aquela pessoa que não consegue, gosta de vir à igreja, gosta de ouvir os hinos, gosta de ouvir a mensagem, mas não consegue ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque não deixa a obra de Deus ser imposta ou imperada em sua vida, ou trabalhada na sua vida, porque a nossa justiça, jamais pela nossa justiça vamos alcançar alguma coisa espiritual, mas Cristo Jesus, que é a nossa justiça e fez em nós justiça, aleluia, aí então possibilita a mim e possibilita a você adorarmos a Deus. Veja que João capítulo 4, João vem dizer assim, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Veja que é de dentro para fora. Veja que o relacionamento com os céus é de dentro para fora. Isaías, ele já foi mais claro, dizendo, o povo honra com os lábios, externamente, as vestes, o comportamento externo está perfeito, mas o coração está longe de mim. E aí, meus amados irmãos, estas são as impossibilidades. Se nós observarmos lá em Mateus 23, Mateus, o capítulo 23, o versículo 28, os irmãos vão ver algo super interessante aí. Mateus 23 e 28. Assim também vós exteriormente, Jesus falando, assim também vós exteriormente perecereis justos aos homens, pareceis, Perdão, irmãos, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Exteriormente parece justo, parece inquestionável, de bom testemunho, mas interiormente, na parte de dentro, não tem nada que agrada a Deus. É por isso que essa relação, com essa condição, o homem e a mulher não conseguem servir a Deus, porque internamente está vazio. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, Jesus fala para ele assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, é necessário que o homem nasça de novo. Aí Nicodemos, como pode um negócio desse? Veja que espiritualmente Nicodemos completamente vazio. Ele diz, pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Veja, é uma fala que acho que nenhuma criança falaria uma coisa dessa, não é? Pensaria de uma forma dessa, porque espiritualmente estava vazio. Mas quando ele entendeu, você pode observar isso lá no livro de João, no capítulo 7, quando ele entendeu, quando Nicodemos entendeu a mensagem do Senhor Jesus, aleluia, ele aparece em João no capítulo 7 e o versículo 50, Nicodemos, que era um deles. Nicodemos vai ter de noite com o Senhor,
sem entender as coisas espirituais, e Jesus trouxe a ele, fez com que ele tirasse o vazio interno e preenchesse da presença do Senhor. Olha o versículo 50 do capítulo 7 de João. Nicodemos, que era um deles, aleluia, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecido o que ele faz? E aqui Nicodemos estava diante do sinédrio lá, diante dos principais, defendendo Jesus, porque nessa época aqui, nessa ocasião, eles estavam querendo, você pode ler todo o capítulo 7, eles estavam querendo matar Jesus. Aí Nicodemos, que teve um encontro com o Senhor, diz: olha, nossa lei não diz assim, vamos ouvi-lo primeiro. Aí então os irmãos conhecem a história, os principais dizem: então traga esse homem aqui. Aí foi onde os soldados foram, e quando os soldados foram, Jesus estava ensinando. E quando Jesus estava ensinando, os soldados ficaram parados, perplexos. Quando os soldados voltaram, disseram assim: por que vocês não trouxeram ele? Olha, nós nunca ouvimos na terra um homem que fala igual a esse homem. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi preenchido pelos ensinos de Jesus o vazio espiritual, e quando se preenche o vazio espiritual, é conectado, é ligado ali, aleluia, no reino de Deus, e você começa a entender o que é reino, o que é viver no reino de Deus. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus para sempre. Mas olha o que Jesus disse lá em Mateus. Alguns tempos atrás nós lemos esse versículo e comentamos, eu vou apenas citar. Mateus no capítulo 5 e o versículo 20. Aqui Jesus, ele vai além nas suas palavras. Ele fala de uma maneira tão forte que faz com que a gente pense bem mais sobre essa questão. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os fariseus e os escribas eram pessoas que conheciam a lei, guardavam a lei, eram pessoas que ensinavam a lei de Deus, porém, eles faziam com que as pessoas obedecessem à lei, mas eles próprios não tinham compromisso com a lei. Aí Jesus diz: olha, a justiça de vocês precisa exceder isso. Exceder é acima disso. Enquanto vocês continuarem com esse tipo de comportamento ritualístico, ritual, cerimonial, enquanto vocês continuarem ali debaixo da lei, vocês não vão alcançar o reino dos céus. Não é por cerimônia que você alcança o reino dos céus. Está dizendo aqui, olha, se a vossa justiça não exceder, de modo nenhum, não tem possibilidade, é uma porta fechada. Não tem como, não existe dinheiro, não existe riqueza, não existe ninguém na face da terra que abra essa porta aqui, a não ser a justiça exceder as dos escribas e dos fariseus. Se a minha justiça e a sua justiça não for maior do que isso, essa porta está fechada. Nós podemos ouvir falar do reino, podemos ver as coisas acontecerem no reino, porém nós não entramos. Por que não entramos? Porque estamos em cerimoniais, estamos em lei, estamos por coisas externas. O que vocês fazem, o que vocês fazem com que os outros façam. Pede para os outros, ensina para os outros, mas na prática pessoal não existe
é vazio, por fora uma capa, por dentro não tem Deus, não tem a presença de Deus. O cerimonial não faz com que a pessoa tenha um encontro com Deus e entra no reino de Deus. O que eu preciso para entrar no reino de Deus? O que eu preciso para fazer parte do reino de Deus? Vamos lá em João, no capítulo 3. Jesus, ele dá sim a direção do que é necessário fazer para entrar no reino de Deus. João 3:3. Na mesma história que nós estamos falando de Nicodemos, Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Aqui está falando ver, não está falando entrar. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é vigente, o reino de Deus está aí, vigente, Ele é o Rei, aleluia, e o seu reino é manifestado na terra, Ele que manda, Ele é soberano, tudo está abaixo aos teus pés. Você pode somar todas as forças, todas as riquezas, todas as autoridades, não chega aos pés de Cristo Jesus. Ele reina sobre este mundo. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Então, aquele que não nascer de novo, o que é nascer de novo? É receber vida espiritual. O que é nascer de novo? É receber vida espiritual. Aleluia. O homem em pecado está com seu espírito morto, né? O homem é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é isso que os irmãos vê. Alma é o sentimento, a inteligência. O endereço da sua casa está armazenado no seu cérebro? Acho que não, está na sua alma. Todas as suas experiências estão na sua alma. Quando você sorri, o corpo transparece, né? Você mostra os dentes sorrindo, né? Mas quem está ali sentindo o sorriso é a alma. Quando você chora, o olho transparece com as lágrimas, né? Mas o sentimento não está nas lágrimas, está na sua alma, né? O corpo demonstra isso, né? Isso é a alma. Agora, o que é o Espírito? Espírito é morada de Deus dentro dos homens. Vou repetir, o que é o Espírito? Espírito é morada de Deus dentro dos homens. Aqueles que estão mortos em pecados, ou seja, não aceitou a Jesus, não tem uma vida espiritual, ele não consegue realmente perceber as coisas espirituais. Se torna difícil. Se você lá em 1 Coríntios, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2 e 12. Olha o que diz o texto bíblico. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. O versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Mas o que tem vida espiritual discerne as coisas, entende as coisas, sabe o valor que é ter uma vida espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Voltando lá para João, no capítulo 3, e o versículo 3, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino. Agora olha o versículo de número 5, 3 e 5 de João. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer, não pode ver.
E se não nascer da água e do Espírito, água, símbolo da palavra do Senhor, e Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, se não nascer da água e por uma obra espiritual, não pode entrar no reino de Deus. Aí eu pergunto assim, irmãos, eu não vou me prender muito, que esse tempo atrás eu falei algo sobre isso. Eu quero ir para outra parte aqui. Eu pergunto, olha, o reino de Deus é vigente. Eu estou dentro dele? E se não estou, por que não? Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Então é possível nós entrarmos nesse reino e vivermos nesse reino. Se nós entramos, então estamos vivendo dentro do reino. Se nós não entramos, por que não entramos? Nós estamos aí trocando coisas espirituais por coisas materiais. Escute bem, o céu não é interessante para o natural. Vou repetir, o céu não é interessante para o homem natural, como no versículo 14 que nós lemos lá de 1 Coríntios 2. Não é interessante. Por que não é interessante? Porque o céu é para o futuro. As bênçãos que Deus tem para nos dar, ela abrange coisas agora da terra, agora nesse momento, mas a maior promessa de Deus é para o futuro. Como o homem natural, ele prefere, ele vive de coisas de momento, do agora, né? Por isso que a pessoa que tem vícios não consegue largar os vícios, porque é o momento. Ela valoriza mais aquele momento do que ganhar o céu, que é para o futuro. Ele não consegue trocar um cigarro por causa do reino de Deus, porque ela está presa não somente no vício do cigarro, um exemplo, ela está presa no momento, na hora ali. Aquele momento é mais importante. A pessoa que está preso em vícios, está preso nas drogas, preso na prostituição, ela está presa por quê? Porque ela não visualiza o futuro. Ela não visualiza aquilo que tem reservado para ele ou para ela. Ela quer usufruir, gozar das coisas da vida nesse momento, nessa hora. É por isso que não entende as coisas do céu. É por isso que não entende as coisas de Deus. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele não valoriza um cigarro, ele não valoriza ali um vício, ele não valoriza as coisas da terra, porque ele sabe que está reservado para ele as mansões celestiais. Oh, glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Ele sabe qual é o real valor das coisas. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia lá em Apocalipse. No capítulo 3, um texto bem conhecido de todos nós. Apocalipse 3:20. É a carta de Laodiceia. Os irmãos sabem que a carta de Laodiceia é uma carta para o nosso tempo. Aí então, Jesus usando a vida de João, ele diz a João assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que, enquanto não tiver uma alteração de comportamento sobre o reino de Deus, fica parado as coisas de Deus. Vou repetir para você entender melhor. Enquanto eu não dou a minha vida, não coloco-me à disposição das coisas de Deus, as coisas de Deus ficam paradas na minha direção. Veja o que o texto está dizendo aqui: eis que estou à porta, estou batendo, eu estou convidando, eu estou chamando. Os meus servos, os meus mensageiros, as minhas mensageiras estão no louvor, no testemunho, na pregação, no ensino, convidando. Eu estou à porta, estou batendo todos os dias. Se alguém ouvir,
Tem que parar. Se alguém ouvir e abrir a porta, o que vai acontecer? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que eu vou trazer a ceia, eu vou cear com você, aleluia. Não é quem abre a porta que oferece a ceia, quem oferece a ceia aqui é o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então abra a porta que Ele está batendo, Ele está convidando. Eu quero reinar sobre sua vida, e eu quero colocar a sua vida no meu reino. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Então Jesus convida, enquanto eu não tomo uma iniciativa na direção do reino, o reino não me toca. Então é por isso que existe essa dúvida aí. Agora permita para mim dar um parênteses aqui, como diz o ditado, um papo bem reto. É por isso que muita gente não percebe o reino de Deus. O reino de Deus está aí, mas para aqueles que tocam, para aqueles que abrem, para aqueles que vão. Está entendendo? Para aqueles que buscai primeiro o reino de Deus. Tem que buscar. Onde é que está? Tem que buscar. Está entendendo? Você pode ouvir falar do reino e ao mesmo tempo não pertencer a ele. Olha, meu querido, o prejuízo é muito grande. Você não pode relacionar as coisas desta terra com as coisas espirituais. Cada coisa no seu devido lugar. Quando você troca as coisas da terra para as coisas espirituais, você está perdendo uma eternidade. E quantas eternidades que há? Só há uma eternidade, com Deus ou sem Deus, mas só uma eternidade. Não é possível mudar. Eu estou com Deus? Não, agora vou. Não é possível. Eu estou uma eternidade sem Deus? Não é possível mudar. É uma só. E agora, enquanto vivemos, é o tempo das escolhas de nós irmos na direção do reino de Deus. Então, é atitude, é comportamento, né? Você pode ver isso lá em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Usa de zelo, de cuidado. Irmão, você só pode guardar aquilo que você considera que é valioso. Você só vai esconder, só vai zelar aquilo que para você é valioso. Aquilo que não tem valor para você, está lá amontoando poeira. Pode ter certeza, lá na sua casa, os objetos que você mais valoriza é os que são mais limpinhos. Todo dia você olha, todo dia você vê. Mas os objetos que você não dá tanto valor, está lá criando poeira. Eu vou perguntar, e a Bíblia? Um dia eu fui numa casa de um irmão que, no Salmo 91, estava amarela a página. E a Bíblia novinha, mas a página ali no Salmo 91 estava amarelo. Aquela Bíblia nunca foi pega para ler. Ela estava novinha, toda novinha por fora. Mas na página 91 estava amarelo. Não é valor. Eu consigo investir 24 horas da minha vida em sono, em trabalho, nas coisas minhas, mas no tempo do meu dia, não tem nada de espiritual. Não consigo separar ali um momento para um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia. Não consigo. É o reino que não está vigente. Aleluia. Dói, mas é a verdade. É o reino que não está vigente. Eu gosto do reino, mas não estou no reino. Não estou falando para você ficar 24 horas com a Bíblia aberta,
Não estou falando para você ficar 24 horas orando. Não estou falando de santarrão, de santarrone. Não estou falando isso. Não estou falando de você fazer para se aparecer, como os fariseus e os saduceus faziam. Não estou falando isso. Eu estou falando na sua prática de vida diária. Existe o reino? Tem reino na sua vida? Tem ali práticas do reino de Deus? Se perguntar assim, olha, jejum. Se perguntar vigílias, orações na madrugada, se perguntar leitura bíblica, se não há prática do reino, é porque o reino está inexistente. E se o reino está inexistente, irmão, quem é que está ganhando com isso? Quem é que está perdendo com isso? Somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz que os céus é tomado à força. Você precisa lutar para você deixar as coisas aqui, né? Negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você precisa negar. Negar a si mesmo não é se auto-abandonar. Negar a si mesmo é fazer as escolhas certas no momento certo. Eu preciso inserir na minha vida a questão do reino. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, eu preciso incluir na minha vida a questão do reino. Se a questão do reino não está ativo na minha vida, é um sinal que o reino não está presente na minha vida. E se o reino não está presente, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor novamente. Porque quando Jesus estava na terra, algumas pessoas iam seguindo Jesus apenas para ver o que Jesus fazia, né? Esse tipo de pessoa tem até hoje. Segue apenas para ver o que Jesus faz. Está curando, tá? Oh, que maravilha, tal. Aí quando Jesus chamou, irmão, sentou. A Bíblia diz que ele senta num barco e começa a ensinar. Quando Jesus começa a ensinar, dizendo para eles, olha, compromisso com Deus, compromisso com o próximo, ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as, ama o teu próximo, começou a ensinar, né? Não estou falando do sermão do monte, estou falando em outro sermão. Quando ele começou a dizer, olha, você precisa, aí as pessoas que estavam ali, a multidão, começaram a sair. E sabe por que eles começaram a sair? Porque não queriam compromisso com o reino. Queriam os benefícios do reino, mas não queriam compromisso com o reino. Eles começaram a sair. Não gostou. Pastor, essa palavra é muito, muito pesada. Aí para Jesus ela, não, essa palavra aí, Jesus, é muito dura. Eles começaram a sair. Jesus vira para os discípulos e diz, vocês querem ir também? Pode ir. Aí Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Pedro teve visão de reino. Aleluia. Jesus diz assim, tu és pedrinha. Aleluia. Sobre esta pedra, falando dele mesmo, ele diz, edificarei a minha igreja. Aleluia. Lá na frente Jesus já reservou para a vida de Pedro. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Para aquele que negou o Senhor, fez tanta, né, que a gente conhece a história de Pedro, Jesus confia as suas ovelhas nas suas mãos. Glória a Jesus. Olha a diferença para quem vê o reino. Vamos colocar em pé, meus irmãos, nesse instante. Reflita, irmão, nesse momento a questão do reino de Deus. Vá para casa para responder essa pergunta para você mesmo esta noite. O que é que tem na minha vida que é referente ao reino de Deus? Porque Jesus diz, olha, se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas,
nós não vamos ter contato com o reino de Deus. Se eu não tiver na minha vida reino de Deus ativo, é porque eu não pertenço a esse reino. E se eu não pertenço a esse reino, Jesus está dizendo sempre: eis que estou à porta e bato. O que eu preciso fazer? Nascer de novo. O que eu preciso fazer para entrar no reino? Deixar a vida espiritual fluir em nossa vida. Deixar a obra da cruz operar em nós o que ela tem de poder, que é o que? Transformar a vida do homem e da mulher. Não reformar, transformar a vida do homem e da mulher. Dê um passo em direção ao reino, e então as portas do reino vai se abrir. Glória a Jesus. Dê um passo em direção ao reino, e as portas do reino vai se abrir, e nós vamos entrar e fazer parte desse reino. Mas passe, esses dias dessa semana, amanhã levante e diz: olha, o que faz parte, o que é reino na minha vida? O que é de espiritual? Antes aí colocava um louvor para estar ali trabalhando em casa, sempre tinha ali, no carro, tá no trânsito, tá ouvindo um louvor, Tem que ter um momento espiritual. O reino tem que estar ativo na nossa vida. Glória a Jesus. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, pois o teu nome, Senhor, está acima de todos os nomes. Amado Deus, nós queremos estar com o reino ativo em nossas vidas, Senhor. Tem compaixão de nós, meu Deus. Os valores, Senhor, as prioridades precisam, Senhor, estar alinhadas conforme a tua vontade. Tem compaixão, Senhor, perdoa, meu Deus, perdoa, Senhor. Meu Senhor, quantas vezes deixamos de zelar em prol do reino do Senhor em nossas vidas. Tenha compaixão de nós, nos fortaleça, nos dê graça e nos dê vitória. Pai, nós confiamos em Ti, cremos na Tua misericórdia infinita. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, sábado, temos o culto com a participação das irmãs do Auxílio de Oração, mas também de todos aqueles que podem vir para a igreja, No domingo de manhã, teremos aqui das 9 às 10, a escola bíblica dominical, todos juntos no estudo bíblico, às 9 da manhã no domingo. E no domingo à noite, das 7 às 8, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, se programe para fazer parte das atividades da igreja, que aos poucos estão aí retornando ao normal. Das 7 às 8, isso. Só na terça-feira, durante a semana, que é das 8 às 9, tá? Final de semana é sempre 7 às 8, tá bom? Que o grande amor de Deus, que a graça consoladora do Espírito Santo, que a rica e preciosa presença de Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.